Alô, amigos! Tudo bem por aí? Arrumamos um canto aqui para poder falar do que está acontecendo, né? Senão a coisa desanda. Tudo certo? Muito bem, hein? Chegamos aqui, mais um vídeo no nosso canal Tricolar. Estou aqui no estúdio do Grupo Band, porque eu precisava achar um espaço para a gente gravar. E aqui vou fazer o nosso vídeo de hoje do canal Tricolaço para falar dessa contratação quase bombástica do São Paulo, porque ela já vinha sendo discutida aí há pelo menos 2 dias direto, né? Então ela era bombástica quando ela começou a ser projetada. A partir do momento que ela aconteceu, deixou de ser bombástica, né? Dentro dessa forma de observar as coisas. Mas vamos lá. Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo depois da saída de Dorival Júnior para assumir a seleção brasileira masculina de futebol. E eu confesso que era talvez a minha última aposta. Talvez se fosse uma das apostas, né? Eu não tinha o técnico ex-Água Santa, ex-Juventude, agora como uma das possibilidades. Eu achava que o São Paulo não ia nem passar perto disso. Agora, é bom que a gente tenha em mente o seguinte, né? Não havia no mercado livre, ninguém, a não ser o Gabriel Milito, o ex-zagueiro argentino, que já tinha saído do Argentino Júnior, mas que disse que ia tirar um ano sabático. O São Paulo se inteirou, aparentemente ele tem algumas questões, teve aí um problema de estafa, burnout, alguma coisa do gênero, pediu um tempo para descansar, para pensar na vida, para pensar no futebol, e parece que nem entrou na discussão. E de tudo que a gente acompanhou, o São Paulo mapeou o que tinha no mercado, foi em técnicos contratados mesmo. Aqui no Brasil, logo de saída, lá o Juan Pablo Vojvoda, que disse não. Uma sondagenzinha ali no Antônio Oliveira, o Cuiabá disse que não, pelo menos é o que dizem que aconteceu, né? Teve aquela piração envolvendo o nome do Muricy. E aí o São Paulo elegeu Pedro Martins, técnico do Olympiacos da Grécia, português, como alvo. Mas esbarrou nas questões de grana, muito dinheiro para trazer ele para o Brasil agora, e não funcionou. Depois teve essa história das entrevistas e tal, começou com o próprio Pedro, mas ali uma consulta e já pulamos para o próximo. O São Paulo conversou com Paulo Pesolano, que foi técnico do Cruzeiro na Série B. Aquele Cruzeiro que ganhava de todo mundo, que subiu para a Série A com antecedência, depois de 2 anos e meio disputando a Série B, era o time do comando do Paulo Pesolano, que quando começa o ano passado no Campeonato Mineiro não vai bem, tem uma pequena desavença ali com a direção e ele sai do comando do Cruzeiro. A ideia era que ele ficasse para a Série A, mas ele sai do comando do Cruzeiro e vai para, depois de um tempo, não foi logo de cara, para o Valladolid da Espanha, time do Ronaldo também, assim como o Cruzeiro é um time do Ronaldo do Brasil. E o Ronaldo havia escolhido o Pesolano, o uruguaio. Ele tá trabalhando ainda lá no Valladolid da Espanha. Aliás, esse está trabalhando foi um criador de problemas, porque aliás, São Paulo agiu mal, né? E o Ronaldo não gostou, e com razão. Com razão. Segundo informações que a gente tem aí, o Ronaldo reclamou com a postura da diretoria do São Paulo de procurar o treinador. Muito bem, e aí chegamos a Thiago Carpini, depois do Luiz Zubeldia. Eu não entendi, porque o São Paulo, as informações que vêm de dentro do clube é que o São Paulo descartou a possibilidade do Zubeldia antes de conversar. E aí tem um monte de versões, né? Eu estava vendo lá o canal do Arnaldo do Tirone, outros jornalistas falando a respeito de que o empresário do Zubeldia passou farol, passou vermelho, enfim. Queria primeiro uma proposta clara para depois efetivamente conversar. Eu nem acho que ele está errado, né? Nem ele, nem o São Paulo. O São Paulo tem direito de conversar primeiro para ver se quer ou não, e depois oferecer alguma coisa. E ele tem direito de só aceitar conversar se houver uma proposta concreta, né? Só que eu acho que isso, na minha visão, era completamente negociável, conversável, enfim. O fato é que aí chegou o seu Thiago Carpini, que era um nome que estava no balaio, mas muita gente não botava fé de que iria para frente.
e ele acabou fechando hoje, foi anunciado como novo técnico do São Paulo. O que a gente conhece do Thiago Carpini? Para valer. Técnico do Água Santa no Campeonato Paulista do ano passado, técnico da Ferroviária no Campeonato Paulista do ano retrasado e técnico do time do Santo André recentemente, também um pouco antes do Água Santa. É isso que a gente conhece da carreira do Carpini, e depois ele vai para um desafio um pouco maior, que é tocar a vida do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. O que ele tem em termos de resultado mais meritório? Ele tem a classificação para a final do Campeonato Paulista com o Água Santa e a vitória no primeiro jogo da final contra o poderoso Palmeiras pelo Água Santa. Depois, ele sai do Água Santa e também não pretendia trabalhar logo de cara, ia se dedicar a se preparar melhor. O Juventude já tinha começado o campeonato e estava mal. Ele pega o Juventude na 19ª colocação da Série B e sobe para a Série A em segundo lugar. Isso é meritório. O que tem antes do Água Santa? Uma queda rápida com a Ferroviária e a sua demissão, e um trabalho irregular no Santo André. Outros trabalhos aos quais a gente não tem acesso não está aqui, mas esses são os que a gente tem. Então, o que o São Paulo usa como base é o que aconteceu, especialmente em Água Santa, que foi visto aqui, e em Juventude. O que eu, Robson Ramos, aqui do canal Tricolaço, penso? Acho que não era ele. Penso que ele é muito jovem para essa missão. Agora, como a gente sempre faz, eu costumo acreditar. As pessoas do São Paulo que foram atrás do Carpini e o trouxeram, o têm em boa conta. As pessoas do São Paulo que foram atrás do Carpini e o trouxeram, viram nele alguém capaz de lidar com um grupo de jogadores tão pesado. Porque se o elenco do São Paulo não é o melhor do Brasil, é um elenco coalhado de jogadores de qualidade, de nome e de muita idade, inclusive. Tem jogador com a idade do técnico, o caso do Rafinha. Né? O cara tem 39 anos. Tem jogador quase da idade do técnico, o caso do Luiz Gustavo. E tem estrelas, como Lucas e Rames Rodrigues. E há quem diga que o relacionamento dele com grupos de jogadores sempre foi bom. Inclusive no Juventude ele treinou o Nenê, que já é mais velho que ele, e ao que consta o relacionamento era bom. Isso contou. Outra coisa que contou é, claro, ele é um técnico que vai custar menos caro do que outros e que estava louco para assumir um compromisso desse tamanho. Então, eu vou me fiar no que essas pessoas experientes estão bancando para acreditar, mas, no fundo, eu acho que só vendo é que a gente vai poder traçar ao longo do tempo uma resposta do que o Thiago Carpini pode fazer como técnico do São Paulo. Ele tem uma tabela complicada logo no começo. O Campeonato Paulista começa dia 21, o primeiro adversário é o Santo André, mas é bom lembrar que o quarto adversário no campeonato é o Corinthians, fora. E em seguida, o São Paulo vai para a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, aquela decisão entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Então vamos pensar no seguinte, pensando naquela história do encadeamento que a gente sempre fala aqui, né? Se o Carpini perde, por exemplo, 2 jogos no Paulistão, aí ganha o terceiro, ou empata, chega no Corinthians, perde para o Palmeiras em seguida, ele já comprometeu a credibilidade do trabalho dele. Porque esse não é um São Paulo vindo do zero para ser reconstruído. Esse é um São Paulo já campeão da Copa do Brasil, ingressando na fase de grupos da Libertadores, querendo pelo menos fazer uma boa campanha. Uma boa campanha para um clube do tamanho do São Paulo é pelo menos ir até as quartas de final. Isso considerando oscilações pelo caminho. E um cara que chegar nessas condições, ele vai ser muito pressionado. E aí a questão é, o Thiago tem condição de lidar com essa pressão? E se houver essa pressão mesmo, quem é que dá suporte para o Thiago? É o Muricy? É a diretoria do São Paulo? São os jogadores? Os jogadores o defenderão perante uma eventual bronca da torcida? A diretoria o defenderá perante o grupo de jogadores se estes vierem a perder a fé no trabalho dele? Porque jogador de futebol é movido à fé no trabalho do técnico.
Os caras precisam acreditar. Não é só ser motivado, mas é acreditar. Já disse isso outras vezes aqui. Quando o técnico diz, se você dobrar à direita e correr 2 passos e entrar para a esquerda, vai sair um gol. E isso acontecer em campo, o cara ganha credibilidade com o jogador. O jogador de futebol funciona assim, pô, esse cara, o que ele falou aconteceu aqui. Então ele sabe ver o jogo. Então eu vou confiar nesse cara. Se ele tiver isso, ele vai ganhar o grupo. Agora, se ele não tiver isso e ao mesmo tempo não tiver peso, os jogadores o defenderão. E se os jogadores não o defenderem, a diretoria o defenderá diante deste grupo. E ao defendê-lo, ele terá condição de continuar ao ponto de não colocar em risco o futuro da equipe. E o futuro da equipe que eu digo, o mais próximo. Por exemplo, uma desclassificação precoce no campeonato estadual que muita gente não tolera. Eu até tolero, porque já falei aqui 200 mil vezes que eu não tô nem aí para campeonato estadual. Para mim é laboratório, mas eu gosto, justamente por ser laboratório e por dar direito a tentativa e erro, essas tentativas têm que apontar para um lado. Se elas estiverem apontando para o lado ruim, negativo, talvez a gente tenha que abortar o trabalho. Então essas eu acho que são as coisas que podem complicar a vida do Carpini. Taticamente, é um cara que tem algumas coisas que são muito interessantes, porque ele não é um retranqueiro, mas ele costuma montar boas defesas. O time do Água Santa era um pouco chato demais, né? E o Juventude tinha algumas coisas assim de quando tem a posse da bola, ataque em bloco com um uso muito bom do contra-ataque quando os jogadores estão disponíveis para isso. São Paulo tem peças para fazer isso. Mas é um time, antes de tudo, bem postado. Né? A Juventude era um time que tomava poucos gols. Os times do Carpini, pelo menos os que a gente viu, eram times que vendiam muito caro a derrota. Mas, por exemplo, quem viu o ano passado a desclassificação de São Paulo para o Água Santa foi um atropelamento do São Paulo, que o São Paulo não concretizou, não venceu, porque a bola não entrava. Né? O time do Água Santa teve uma chance no jogo. Tem que observar o lado de lá, que era o mérito do Rogério de montar um time fazendo pressão, mas ao mesmo tempo é preciso pensar que houve muita dificuldade do time do Carpini de sair dessa pressão. Agora, aí você tem materiais humanos diferentes também. O material humano do Água Santa era diferente do que ele vai ter no São Paulo. No São Paulo ele tem jogadores hoje que podem, numa condição de pressão com contra-ataque armado, chegar em condições de entrar na área do adversário para marcar gol. Mas isso é uma coisa para a gente observar jogo a jogo. Essa é uma ideia primária do que ele pode fazer taticamente. E por último, o que é que ele vai fazer com a principal estrela da equipe hoje, né? Que já era um problema para o Dorival. Rames Rodrigues. Vai jogar? Como é que um cara como o Thiago Carpini diz ao Rames que ele não vai jogar? E se ele disser, Rames, você vai jogar, quem não joga? Lucas? Vai dizer? Luciano, que é ídolo, que renovou o contrato e que teve paciência, mas foi convencido também a saber esperar de vez em quando? Será? Caleri? Vai montar algo diferente ali? Eu tenho uma sugestão que eu ia dar para o Dorival, se ele tivesse ainda no São Paulo, que se você observa o momento do futebol mundial há alguns anos, ninguém tem 11 jogadores numa equipe, tem 12, 13, 15, 14 jogadores que começam um jogo, no outro jogo começam no banco e entram. Se você conseguir conscientizar, por exemplo, o Rames Rodrigues, que ele vai jogar, mas que ele não vai começar sempre como titular, mas ele sempre entrará, e que em alguns momentos ele vai começar, mas ele vai sair porque outro precisa entrar, e convencer que, por exemplo, Luciano, hoje você não começa, você entra no segundo tempo. E mostrar aos jogadores que isso será uma constante. Talvez ele ganhe os jogadores aí. Mas, de novo, um problema. Muito jovem, começando a carreira praticamente.
Os jogadores mais experientes, mais famosos, vão respeitar esse tipo de decisão do técnico? São essas as questões. Boa sorte ao Carpini. Ele é um técnico do futuro, porque promissor ele é, no presente. Será que a ordem das coisas foi feita de maneira correta? Essa é a questão. Valeu, gente. Até a próxima. Assista aí, curta, compartilhe, avisa os amigos, hein? Valeu!